Por isso que nós transmitimos para você que nos assiste agora também essa mensagem, essa reflexão bíblica. Hoje pela manhã estivemos em um momento de ceia e aprendemos ali com o apóstolo Paulo a respeito da importância que é sentar na mesa correta, né? Como é importante sentar à mesa com Jesus e não se assentar à mesa com o diabo. Isso é muito importante, né? Dentre os pontos de reflexão que tivemos ali, um dos pontos foi o perigo do ânimo dobre, né? E é justamente sobre esse ânimo dobre que nós vamos abordar um pouco hoje, agora à noite, mas entendendo que quando nós buscamos em Deus, Deus nos concede aquilo que estamos buscando dentro da boa, perfeita e agradável vontade dEle. Tenha uma fé íntegra. Tenha uma fé íntegra. E se você tem uma fé íntegra, esta fé íntegra, ela vai te dar sabedoria. Das coisas mais importantes nos dias atuais é termos sabedoria. Sabedoria nas decisões, sabedoria nas escolhas, sabedoria em como e o que plantar de semente na nossa vida. Olha para você ver. Toda a nossa vida é fruto de alguma coisa. Toda. Sua vida sempre vai ser fruto de alguma coisa. Fruto do que aconteceu alguns anos atrás. Decisões que você tomou, decisões que pessoas tomaram. Sempre vai ser assim. Se alguém agora, nesse momento, tomar uma decisão lá na Rússia e apertar um botãozinho, girar um controlinho em direção ao Brasil, e isso aqui virar farelo, caindo na nossa cabeça bombas atômicas, foi a decisão que alguém tomou e o fruto será todos nós sermos eliminados. Olha para você ver. Assim é a vida. Você toma decisões que abençoa ou amaldiçoa alguém. Que abençoa ou amaldiçoa você mesmo. É sempre assim. Então, nós cristãos queremos ser sábios para tomar as melhores decisões. Porque as melhores decisões conferem também os melhores frutos. Não é verdade? Se você faz uma boa escolha na sua vida, você tem um bom fruto. Você escolheu certo o seu marido. Você escolheu certo a sua esposa. Você escolheu certo ficar solteiro. Você escolheu certo a faculdade que você vai fazer. Você escolheu certo o seu trabalho. Você fez boas escolhas. Isso traz bons frutos, boas consequências. Repito, eu estava conversando com os meninos ontem e estava dizendo para eles: se vocês fizerem escolhas agora, essas escolhas trarão frutos no futuro. E elas têm que ser sábias. Porque escolhas sábias trazem frutos bons, e escolhas ruins trazem frutos ruins. Né? Hoje pela manhã falamos, por exemplo, da escolha da formiga e da escolha da cigarra. Na história da formiga e da cigarra. Frutos no futuro. Então, sabedoria é uma coisa que é necessária nas nossas escolhas. E Tiago vai trazer uma série de instruções para cada um de nós, assim como Paulo trouxe hoje pela manhã aquela instrução sobre sentar na mesa correta. Tiago vai complementar isso e vai trazer uma passagem que vai nos lembrar que ter uma fé firme e sem divisões é um passo para a sabedoria. É a antessala da sabedoria. Você vai chegar na sabedoria através de uma fé firme, através de uma fé íntegra. E o que é uma fé íntegra? Eu falei hoje da palavra íntegra, né? Eu busquei alguns outros sinônimos e significados para íntegro. Inteiro, integral, global, total, todo, completo, pleno, completude, integralidade. Então, uma fé íntegra é uma fé que ela é toda tomada. Ela é toda, ela não é
dividida. Eu tenho fé em Deus e tenho fé em Mamon. Eu tenho fé em Deus e tenho fé em Maria Mulambo. Eu tenho fé em Deus. Não. É uma fé íntegra. É só los Cristos. Somente Jesus Cristo. E só a Escritura. Somente a Escritura. Não dá para ter uma fé íntegra se ela é compartilhada com outras coisas. Se eu acendo uma vela para Deus e outra vela para o diabo. Se eu creio em Jesus e creio em outras coisas. Esta não é uma fé íntegra. Então, não é uma fé inteira. Então, esta antessala da sabedoria está comprometida. Faltar-lhe-á sabedoria se a sua fé não for íntegra. E Tiago vai falar sobre essa fé íntegra. Tiago vai exortar aqueles que buscam sabedoria a pedirem a Deus com total confiança e não terem o coração dividido. Ele vai alertar que uma fé dúbia, que ora confia em Deus e ora se entrega às próprias dúvidas, é como a onda do mar que se move de acordo com o vento, sem direção e sem estabilidade. Olha só. Vamos ver Tiago, capítulo 1. Uma fé íntegra nos dá sabedoria. Tiago, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 5. A partir do versículo 5 até o versículo 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só, meus irmãos, quando Tiago aplica esta porção, esse princípio, e quando Tiago escreve esses versículos, né, esses 5, 6, 7, 8, 4 versículos, ele escreve depois de exaltar e de trazer uma perspectiva diferente do mundo sobre as tribulações. Ele diz a respeito dos benefícios das tribulações. Como que o cristão, quando ele é provado, ele é aprovado. E ele alcança a coroa da vida. E depois disso, que ele fala sobre a tribulação, que a tribulação ela não é uma coisa ruim em si, mas ela é uma forja, né? Ela é uma espécie de limo, de lixa, de formão na nossa vida. Ele traz a ideia de que nós devemos ter sabedoria e buscar sabedoria. Agora, como alcançar essa sabedoria? Porque antes da sabedoria, a antessala da sabedoria é uma fé íntegra. Então, vamos voltar no texto. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e eu creio que não há aquele que não necessite de sabedoria. Todos nós, se somos cristãos, se fizemos um compromisso com Cristo, nós reconhecemos o nosso lugar no mundo. Nós não achamos que somos completos, perfeitos. Nós não achamos que somos melhores do que as outras pessoas. Nós não devemos ter o orgulho, a vaidade de nos colocar acima das outras pessoas. Nós devemos nos colocar no nosso lugar de pessoas que precisam realmente buscar em Deus sabedoria para tomar decisões nas suas vidas. Sabedoria. Porque ao longo do tempo, meus irmãos, as decisões tomadas trarão o devido fruto.
Não tem jeito. Qualquer decisão tomada agora, você vai colher depois. Não tem jeito, né? Me lembro quando eu tive o diagnóstico do câncer. Decisões tomadas em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, na minha vida, favoreceram a guerra que eu travei em 2021, 20 para 21. Né? Por quê? Porque eu estava correndo, me cuidando, fazendo exercícios, e estas coisas trouxeram para mim benefícios na hora que eu precisei. Quando eu perdi toda a massa muscular no tratamento, quando teve toda aquela pancada de remédios. Então, tudo. Eu estava dizendo para o Herbert essa semana, você está usando pouco este óculos. Seu problema de vista é grave. Você precisa ter esse óculos no rosto o tempo inteiro. O meu problema de vista não era grave. Muito simples. 1 grau, 1 e pouco, 2 no máximo. Durante mais de 30 anos, 35 anos usando óculos. Nunca tirei o óculos do rosto. Nunca tirei o óculos do rosto. Por isso meu problema não se agravou. E aí agora, depois que eu fiz a quimioterapia, eu acho que eu fiquei meio doido, fui lá e fiz uma cirurgia. Né? O cara meteu o bisturi no meu olho, meteu um laser, aquele fedor de carne queimada, e eu saí enxergando. Né? Nunca faria isso na minha vida, mas eu não sei o que aconteceu comigo. Minha primeira consulta no oftalmo, ele falou, você não quer fazer cirurgia? Eu falei, quero. Eu falei, não, nós vamos enfiar um negócio no seu olho assim, abrir seu olho, meter e tal. Eu falei, não, pode fazer, tá bom, toma. Aí depois que minha mente voltou ao lugar de novo, acho que o efeito da quimioterapia passou, eu falei assim, gente, o que eu fiz, hein? Que doideira! Eu sentei lá e o cara meteu uma bisturi, arrancou uma pelinha. Eu sei que foi 20 segundos cada olho, mas eu jamais faria aquilo, Dani. Jamais. Eu nunca tomei um ponto na minha vida, gente. Nunca quebrei nada. Nunca. Vou fazer uma cirurgia dessa? E aí eu disse para Herbert, eu vou te dizer, se você não usar óculos agora, quando você envelhecer, as consequências virão graves para você. Graves. Você viu o que o médico já falou? Não tem possibilidade de fazer cirurgia em você. Não tem nada, é cuidar. Plantar para colher. E qual que é a decisão mais sábia? Colocar o óculos no rosto. Mas toda vez que eu passo na frente do trabalho dele, o óculos está na gaveta. O que vai acontecer quando ele estiver mais velho? Vai agravar, vai piorar. É sempre assim. Então a gente precisa de sabedoria. A gente necessita de sabedoria. E onde buscar sabedoria? O apóstolo Tiago vai dizer. Peça a Deus. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, sem reprovação, sem falar assim, não vou te dar sabedoria não, Dani. Não. Se você pedir a Deus, o texto diz, ser-lhe-á concedida. Eu usei até uma versão mais antiga, para que você entenda bem, né? Raiz, uma versão raiz, né? Ser-lhe-á concedida. Então, Deus é a fonte de sabedoria. Se você buscar em Deus, Deus concederá sabedoria para você. Sabe qual que é o problema? É não buscar. Esse é um problema. O problema é deixar que outros busquem por você. O problema é deixar que outros influenciem a sua mente. O problema é deixar que a sabedoria que há em Cristo, a sabedoria que há em Deus, fique menos intensa na sua vida do que o conselho do ímpio, do que a roda dos escarnecedores, do que o caminho dos pecadores, do que a cultura que te cerca, do que o que aquela pessoa que está próxima a você está te dizendo.
Irmãos, a nossa mente é muito complexa, né, Deus? Deus estudou isso, sabe como é. A nossa mente ela é complexa. E às vezes existem coisas que são ditas a nós que geram um estrago enorme na nossa vida. As palavras têm muito poder, né? E às vezes pessoas dizem coisas a nós que travam a nossa mente. Às vezes a gente não sai daquela maldição. O que é uma maldição, meus irmãos? Uma palavra maldita. Uma palavra maldita, mal falada. Então, às vezes, eu chego para a Dani e digo, você nunca vai conseguir isso. Aí a Dani pega e acredita que ela nunca vai conseguir. Sabe o que a Dani faz? Abraça aquela maldição que eu lancei sobre ela. E realmente a Dani não consegue, porque ela fica girando em torno daquela maldição, daquela ofensa, daquele trauma, daquele problema. Maldições existem para serem quebradas em Cristo Jesus. O sangue de Cristo quebra todas as maldições, mas é preciso que você receba. É preciso que você receba. Você precisa pedir a Deus sabedoria. Você precisa buscar sabedoria. E esta palavra maldita que é dita a você, ela não pode ter mais efeito do que o que Deus diz a você sobre você, né? Me lembro que algum irmão tinha um costume de dizer uma frase, não me lembro quem agora, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu quero o que a Bíblia diz que eu quero. Mais ou menos assim a frase. E é justamente isso. Quando você busca em Cristo, quando você busca na palavra, quando você busca em Deus, o texto é muito claro. Nada lhes impropera. Ou seja, sem reprovação, ele concederá ou ser-lhe-á concedido. Deus vai conceder a você sabedoria. Mas é preciso que você busque. É preciso que você faça a sua parte. É preciso que você coloque o óculos no rosto, para que a consequência boa venha. E o que você precisa fazer? Buscar ter comunhão com Deus, buscar ter direção de Jesus na sua vida, buscar ter comunhão com o reino de Deus, com a igreja de Deus. Você não vai crescer em Cristo longe da igreja, não vai. Ah, pastor, eu consigo ser crente sem a igreja. Sim, você consegue ser crente sem a igreja, mas você jamais crescerá sem a igreja. A igreja é uma escola, a igreja é um hospital, a igreja é um ambiente e uma estrutura e pessoas que estão ali, ferro afiando ferro, uns aos outros, como nós estudamos hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Então, se você buscar sabedoria, Deus vai te dar. E Deus vai dar as ferramentas para te dar sabedoria. Quantas decisões erradas você poderia não ter tomado? Quantas decisões furadas você tomou sem sabedoria, que você, se pudesse, voltaria atrás e tomaria outras? Pois é, essas não tem jeito. Já foram tomadas, mas da agora em diante dá. Da agora em diante dá para a gente tomar decisões sábias. Fazendo o quê? Buscando. Então busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então você precisa buscar. Não é o pastor que busca por você. Não é o ímpio que tem poder sobre você de trazer palavras malditas. É Cristo que morreu e entregou seu sangue para cobrir os nossos pecados e abrir novidade de vida para você e apontar para você para outro caminho, é que possibilita sabedoria na sua vida. Então busque. O nosso irmão Tiago, ele vai continuar no versículo 7, dizendo assim, não suponha, ele fala assim, peça, porém, com fé e nada duvidando, né? Perdão. Ele vai, no versículo 5, ele vai dizer que a gente tem que buscar sabedoria. Aí ele continua no versículo 6, falando da sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois quem duvida
é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, o vento vem e a onda do mar vai. O vento volta e a onda do mar faz o quê? Volta. Aqui nós temos uma influência externa muito grande sobre a onda do mar. A onda do mar ela é impulsionada pelas estruturas externas. Ela fica à mercê do que a lua determina. Não é assim? Os irmãos tiverem a oportunidade de visitar o sul da Bahia, os irmãos conhecerão ali uma vila chamada, um distritozinho chamado Cumuruxatiba. Vila das Marés. Primeira coisa que você tem que fazer quando você chega em Cumuruxatiba é procurar nas pousadas ou na prefeitura, ou em algum lugar lá, um calendário lunar. E aí você vai ter um calendário que te mostra até 2060 como é que estará a maré, se ela vai estar lá, aqui, e qual que é a hora certinha que os cientistas, os pesquisadores fizeram e programaram para que você desfrute ali daquele pedacinho de paraíso de uma forma mais sábia, mais planejada, mais preparada, né? Você vai entrar ali quilômetros mar adentro com água na canela nessa hora aqui. Nessa hora aqui não, cuidado, porque a maré vai vir e pode afogar. Então ali você pega, esta maré, ela é influenciada pela lua. O vento vai soprar, a onda vem. O vento vai soprar, a onda vai. Esta é uma comparação negativa que Tiago faz. Ele fala que nós devemos pedir sabedoria a Deus com fé íntegra, inteira. Uma fé que não duvida. Não duvidando. Não é uma fé que senta na mesa de Jesus e pede algo para ele e depois senta na mesa do diabo. E aí faz uma proposta para o diabo para saber se vai negociar. Não. Você não tem um pé na igreja e um pé no mundo para ver se as coisas dão certo. Não é assim. Você tem os dois pés fixos, fincados na presença do nosso Deus através do Mestre Jesus. E você está com Ele. Você não dá o seu jeitinho para plantar sua semente e colher aquele fruto que você tanto quer. Você espera em Cristo e você se dedica a buscar com fé, paciência e perseverança nele para plantar sua semente. O problema é que muitos de nós não têm paciência. E aí fazem um acordo com Deus e outro com Satanás. E como eu falei hoje pela manhã, esse acordo com Satanás, essa mesa do diabo, não precisa ser só o mundo. Porque às vezes você olha para a palavra te confronta e você não quero. Deixa eu escolher uma outra palavra, uma outra mesa, uma outra igreja, um outro lugar, porque aqui, aí sim eu vou. E aí alguém vai te propor alguma coisa. Alguém vai te propor que não precisa renunciar. Alguém vai te propor que não precisa preocupar com essas coisas. Alguém vai te propor que basta você entregar o dinheiro e está tudo bem. Alguém vai te propor que seu pecado não é tão pecado. As coisas mudaram. Precisamos reescrever a Bíblia, fazer releituras, revisitar os fundamentos e trazer novas interpretações. E assim o rudimento do mundo, as tradições humanas e as vãs filosofias vão ser sistematizadas em grupos evangélicos que serão atrativos para você, para o seu coração e para os seus pecados. E você não vai precisar mudar de vida, você não vai precisar converter a Cristo, você não vai precisar negar o seu eu, você só vai precisar entregar o seu dinheiro e desfrutar daquela emoção do momento que nós vamos proporcionar com a bela música, com a estrutura de luzes, com o ambiente de boate e com as paredes pretas. E vai ser uma maravilha. Vai ser gostoso demais. E aí você vai sair de lá, mas você não precisa mudar de vida. Satanás sabe como fazer que cristãos se desviem
mesmo congregando em prédios com placa de igreja. Então, sentar à mesa com o diabo não é somente sentar à mesa com um mundo sistematizado secular, mas com um mundo sistematizado religioso também. Quando você abandona a palavra, quando você abandona Cristo e substitui isso por algum curandeiro gospel, por algum apóstolo da gospelândia, por algum tipo de maluquice que surgiu no meio evangélico. O que você precisa é se voltar para a palavra, pedir sabedoria com fé inteira, com fé íntegra, depositar a sua fé em Cristo e somente nele. Você não deposita a sua fé no Charlie, você não deposita a sua fé no pastor, você deposita a sua fé em Cristo, o Cristo crucificado, que ressurgiu, ressuscitou ao terceiro dia. Este Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, e este Cristo guia a sua vida, e você deposita a sua fé nele, e você extrai da palavra o ensinamento prático e a sabedoria. E aí Deus vai derramar sabedoria sobre você. Integralmente, comprometida, de forma inegociável. Mas aqui Tiago fala de um cara que é semelhante à onda do mar. Sopra o vento para lá, ele vai. Sopra o vento para cá, ele vai. Por quê? Porque ele quer algo que apraza o coração dele. Ele não quer realmente depositar a fé em Cristo. Ele quer ir no vento, como a onda do mar. Só que Tiago vai dizer o que esse homem ganha no versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A fé fingida, lembra quando Paulo fala com Tiago? Tenha uma fé não fingida. A fé fingida, a fé dividida, a fé que negocia, a fé que é como uma onda do mar, levada para lá e levada para cá, é uma fé que trará consequências. Não suponha que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus não dará sabedoria. Deus não florescerá sabedoria. Deus não frutificará sabedoria. O Mestre Jesus vai dizer que é impossível servir a dois senhores. Então é preciso uma decisão pessoal. É preciso uma decisão. Qual é o caminho que a minha vida vai levar? Eu vou fixar a minha vida na palavra de Deus. Eu vou fixar a minha vida sob o senhorio de Jesus. Eu vou fixar a minha vida obedecendo os mandamentos, os ensinamentos da palavra de Deus, caindo e levantando, lutando no processo de santificação, no crescimento, na maturidade, às vezes na imaturidade, porque eu vou cair, vou levantar, mas eu vou manter-me firme. A gente até cantou isso. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo. É isso? Ou eu vou ficar como uma onda que vai para lá e vai para cá, uma folha de bananeira. Se eu sou uma folha de bananeira, não alcançarei do Senhor alguma coisa. Versículo 7. Não alcançará do Senhor alguma coisa. E aí cabe a reflexão. Será que as minhas decisões, elas continuam sendo decisões sem sabedoria? E eu estou colhendo frutos de decisões sem sabedoria, justamente porque eu não estou alcançando sabedoria no Senhor? E não estou alcançando sabedoria do Senhor porque a antessala da sabedoria é uma fé não fingida, é uma fé íntegra. E eu não a estou vivendo? Inteira.
cabe a reflexão. Se você se encaixa nesse padrão, tome uma decisão de não ser esta pessoa. Firme o seu compromisso com Jesus. Estabeleça na sua vida compromissos. A vida é feita de compromissos. Não tem jeito. A vida é feita de compromissos. Não será diferente em nada. E nunca em nada. A quantidade de horas que você se compromete a estudar para uma prova é o resultado daquela prova. Alguns de nós talvez estudem menos e tirem notas mais altas porque são privilegiados. Mas a regra é a quantidade de horas que eu gastar estudando. Uma vez eu estava treinando com os meninos e a gente estava treinando jiu-jitsu. E aí um faixa marrom falou assim: jiu-jitsu é hora no tatame. Se você passa 10 horas por semana, você vai desenvolver naturalmente aquelas 10 horas. Se você passa 20 horas, você vai desenvolver mais. Se você passa 30 horas, você vai desenvolver muito mais. E é isso. Compromisso. Emagrecimento é também compromisso. Eu quero emagrecer, Marco. Estou precisando emagrecer. Não, emagrecer não. Estou precisando reduzir gordura. Boca e exercício. Pronto. 2 compromissos que eu tenho que fazer. Reduz o carboidrato e aumenta o movimento, o aeróbico, o exercício. Qual que é a consequência? Queima calórica. Natural. E diminui a gordura, aumenta a massa magra. Mas eu tenho que ter compromisso. Compromisso. Né? Hoje o Rafael não está aqui não, né? O Rafael mandou para mim uma foto dele, sem camisa. Eu fiquei impressionado. E Jesus, amado, o moleque está com 7% de gordura. Ele foi no médico, 7% de gordura. Eu acho que só o Van Damme, que eu conheci, que tinha, acho que 2%, 3%, mas 7%. Por quê? Compromisso. Come somente o que o nutrólogo passou. Se exercita todo dia, repetidas vezes, sem falhar um dia. É assim que vem o resultado. Em tudo na vida. Não espere você que sabedoria virá sem que a antessala da sabedoria seja com um compromisso real da sua parte. Um compromisso com a sua igreja, um compromisso com o Senhor da sua igreja, que é Jesus, um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso de você realmente estabelecer, você tem que estabelecer. Segunda, quarta e sexta eu vou fazer pilates. Segunda, quarta e sexta eu vou fazer fisioterapia. Segunda, quarta e sexta eu vou fazer musculação. Sabe quando você coloca isso na sua agenda? E aí quando dá aquela hora, você está lá, que você precisa fazer? A mesma coisa. São 52 domingos, por exemplo. 52 domingos por ano. 52 dias do Senhor que eu estarei na igreja. 52 dias que eu estarei na escola bíblica dominical, 52 dias que eu estarei no culto. São 52 quarta-feira. O máximo que eu puder, me esforçarei para aprender a palavra e me matricularei e estarei no estudo bíblico. São 366, 365 dias, quando não é ano bissexto. Nesses 365, eu vou me debruçar 20 minutos, meia hora, 1 hora sobre a palavra de Deus, fazendo um devocional diário. 366 dias que eu vou separar tempo para orar, buscar em Deus. Percebe como que não é só você ir a um lugar, se assentar e ouvir alguma coisa? Existem compromissos que precisam ser feitos pessoalmente. Compromissos mesmo que vão levar você a uma maturidade, a um crescimento, a um amadurecer em Cristo. Se isso não acontecer, não suponha este homem que alcançará coisa alguma. A antessala da sabedoria
é uma fé integral. E uma fé integral pressupõe esses compromissos. Só que, e aí o Tiago vai, o irmão do Senhor, né? Tiago, irmão do Senhor, vai concluir esse pedacinho de texto dizendo que o homem de ânimo dobre, inconstante, ele é uma completude do versículo 7. Não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Há uma inconstância. Eu faço um compromisso aqui, aí depois eu mudo meu compromisso para aqui. O vento soprou para cá, eu estou aqui. O vento soprou para cá, eu estou aqui. Ânimo dobre. O perigo do ânimo dobre, meus irmãos. É um perigo o ânimo dobre. O termo ânimo dobre se refere a uma mente dividida. Um coração que hesita entre dois pensamentos ou entre duas lealdades. É um coração inconstante. É um coração que não consegue se firmar em uma coisa só. E essa inconstância não permite que a pessoa viva plenamente comprometida com Deus, pois ela está constantemente oscilando entre confiar em Deus e confiar em si mesma, confiar em seu próprio coração, confiar nas circunstâncias, confiar nas estruturas religiosas que prometem um céu na terra. Confiar no conto do vigário. Quando não confiamos completamente em Deus, nossa relação com Ele se torna instável e nossas orações perdem a força, porque, como diz Tiago, Deus espera de você uma fé verdadeira, sem reservas. Sem reservas. Então, essa antessala da sabedoria, você vai adentrar a sala da sabedoria. A antessala da sabedoria, ela precisa ser um ambiente de compromissos da sua parte. E é o desafio que eu vou fazer para você agora, nesse momento. Quero te fazer um desafio pessoal. Talvez você já tenha feito um compromisso com Jesus. Se isso já aconteceu, ótimo. Se não aconteceu ainda, o primeiro desafio é esse. Faça um compromisso com Jesus, a sua vida vai mudar completamente. Faça um compromisso sério com Jesus. Faça um compromisso de ser um cristão. Eu vou ser um cristão, eu vou testemunhar Cristo. Mas é tanta dificuldade, é tanto problema, é tanta coisa errada que eu fiz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse o Mestre Jesus. Vá até Jesus, se comprometa com Jesus. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa ele fazer o que precisa ser feito na sua vida. Se você já fez este compromisso com Jesus, fiz esse compromisso, se você não fez, faça agora. Nós vamos orar e você se compromete com Jesus. Se você já fez esse compromisso, olha, já fiz esse compromisso com Jesus. Fiz um compromisso com Jesus, mas tem sido difícil manter-me íntegro, manter uma fé inteira. A minha antessala da sabedoria está comprometida. Eu estou com ânimo dobre. Está difícil para mim. Então, eu quero que você curve a sua cabeça, feche o seu olho comigo e ore fazendo um compromisso com Jesus, de sair daquela porta ali diferente da forma como você entrou, comprometido em arrumar a bagunça da sua antessala da sabedoria e começar a viver uma fé íntegra, inteira. Abandonar, deixar as coisas que mantêm a sua mente dividida para lá e firmar os seus compromissos com o que você precisa se comprometer. Com a palavra de Deus, com a igreja de Deus, com Cristo, com os princípios e a disciplina que Cristo quer que você tenha. Faça esse compromisso agora, ore comigo. Pai, servos do Senhor agora se reúnem em tantos lugares, cultuando o teu nome. Pessoas convertidas a Cristo, pessoas não convertidas a Cristo, mas que gostam do ambiente de Cristo.
templos que se enchem agora à noite, no nosso Brasil afora. E aqui também nós aqui nos reunimos como pequeno rebanho do Senhor para receber do Senhor a instrução da Tua palavra. Uma palavra que começou hoje pela manhã sobre a importância de nós, Pai, nos sentarmos à mesa com o Senhor e não sentarmos à mesa com o diabo. E agora, Deus, a importância de termos uma fé íntegra, que sirva de antessala da sabedoria e que de fato possa possibilitar com que nós alcancemos sabedoria por não sermos como as ondas do mar, levadas pelo vento, por não termos o ânimo dobre. Se porventura, meu Deus, alguém que agora está aqui ou que nos ouve pelas nossos canais de comunicação percebeu que se encaixa nesta descrição de Tiago, que é uma mulher ou um homem de inconstância no compromisso, que é uma mulher ou um homem de ânimo dobre, ou é semelhante à onda que é levada pelo vento, que o Teu Espírito Santo, e somente o Teu Espírito Santo, não mais do que o Teu Espírito Santo, faça a obra neste coração agora, de forma doce e suave, confrontadora, e cele um compromisso pessoal, um compromisso de mudar, um compromisso de ter compromisso, um compromisso de buscar a sabedoria, arrumando a antessala da sabedoria, tendo uma fé íntegra, inteira, inegociável, comprometida, de verdade, de fato. Que essa seja a nossa realidade como cristãos e que esse seja o nosso testemunho cristão. Quando olharem para nós, meu Deus, que o Teu Espírito nos ajude, nos fortaleça e nos compila, nos empurre a sermos inegociavelmente, intransigentemente, radicalmente comprometidos com os Teus ensinamentos. E que tenhamos uma fé íntegra e que quando olharem para nós, possam perceber que nós andamos com o Senhor, que nós temos o Teu bom perfume, que nós temos a Tua imagem refletida nas nossas ações do dia a dia, com uma fé íntegra que possibilita uma sabedoria no Senhor. Que essa seja a nossa realidade e que isso seja o nosso proceder e o nosso viver diário. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Passamos agora a um momento de pedido de oração. Aqui na nossa igreja nós temos esse costume. Todas as pessoas têm, tanto você que está aqui quanto você que está pela internet, tem a oportunidade agora de fazer o seu pedido de oração. Na sua frente tem um papel e uma caneta, você pode trazer à frente que assim que nós encerrarmos a música, a Dani vai orar pelos pedidos e vai ter uma equipe que vai orar todos os dias por esses pedidos. Você que nos acompanha pelo vídeo ou pelo Spotify, nós nos despedimos de você e dizemos que você pode também pedir o seu pedido de oração. contato@igrejadocoração.com é o e-mail de pedido de oração. Nos envie um e-mail e nós também oraremos por você e por sua família. Se você quiser contribuir financeiramente para este projeto, para esta igreja, para os projetos que nós desenvolvemos, para o sustento desta igreja, a chave Pix é financeiro@igrejadocoração.com. Com o amor de Deus Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito, graça de Jesus seja sobre a sua vida. E nós que ficamos, vamos cantar e você pode ter a liberdade de trazer o seu pedido à frente.